Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo. Paz do Senhor Jesus. Meu nome é Delma. Hoje é 18 de março de 2026. Eu vou estar complementando algumas coisas do meu testemunho que eu já dei em setembro de 2025. O testemunho completo ou tá no vídeo acima ou abaixo aqui, eu não sei como é que é a organização do YouTube. E a primeira coisa que eu não dei a revelação completa como que foi. A promessa da minha casa própria. Quando o pastor Ismael Ramon falou que Deus revelava que tinha uma pessoa ali que chorou e fez uma oração para Deus. Deus, muito obrigada, mas eu tô cansada. Nessa mesma revelação, o pastor disse que Deus estaria entregando a chave da minha casa. Essa parte eu não tinha contado lá no testemunho. Uma outra coisa também que eu queria contar para os irmãos, para edificação da fé dos irmãos, é sobre a documentação da casa. Quando a gente comprou essa casa, a documentação era toda enrolada. Eu vou tentar explicar resumidamente para os irmãos. O terreno tinha sido doação da prefeitura para os antigos donos da casa, só que eles tinham que registrar para ficar sendo deles, e isso não foi feito. Aí ficou sendo da prefeitura, mas eles construíram a casa em cima desse terreno, então eles tinham a documentação da casa. A casa era deles e o documento, mais o terreno era da prefeitura. Né? E isso é porque antigamente a prefeitura fazia isso quando estava iniciando o bairro Padre Libério. Só que depois de muitos anos, quando a gente comprou aqui em cima, que eu fui arrumar a documentação da casa, aí eu fui numa despachante de imóvel que mexe com isso. Ela falou assim: Delma, a sua documentação tá difícil porque antigamente a prefeitura doava lote, hoje ela não doa mais. Então agora você tem que conversar com eles e ver quanto que eles vão cobrar desse terreno. No mesmo período que a gente comprou essa casa aqui, a minha mãe também comprou a casa dela. E a casa da minha mãe já era escriturada. E a mãe mexeu com a papelada da transferência de escritura. Ela gastou mais de 10 mil reais, eu acompanhei ela, ajudei ela nesse processo assim, da papelada. E ela gastou mais de 10 mil reais para arrumar a documentação dela, que era só transferência de escritura. E o meu ainda tinha essa enrolação toda, né? Lote da prefeitura, casa do proprietário e não era escriturado. Então eu pensei, para fazer isso, só Jesus na causa, mas dei entrada na documentação. Até por isso que no meu testemunho, no outro vídeo que eu gravei, eu falei que a documentação tinha me gerado muita angústia, eu não estava conseguindo dormir de noite, por causa disso, era muito enrolado. Aí eu dei entrada, né, na documentação da casa e, como eu falei no testemunho anterior, deu tudo certo. E uma coisa que eu queria dizer para vocês, quando Deus ele entra no negócio, gente, ele faz acontecer de forma incrível. Minha mãe, só transferência de escritura, ela gastou mais de 10 mil reais. Então, eu já tinha falado com meu marido. Não adianta nem contar, menos de 10 mil sem chance, porque da mãe já era escriturado. Chegou a isso, imagina o nosso que tá nessa enrolação toda. Beleza. Dei entrada, aí direto eu conversar com a prefeitura, eu falei, quando tiver já uma noção de valores, já me passa, que é pra mim me programar. E quando eu dei entrada na documentação, eu falei com meu marido, eu vou olhar, se a gente vê que tá nas nossas condições, nós financiar, passa aí um tempo pagando e consegue arrumar a documentação, beleza. Agora, se a gente vê que é muito difícil, que vai levar muito dinheiro, nós não tem condições, nós deixa bagunçado do jeito que tá, só vive na casa. E para honra e glória do Senhor Jesus, porque foi bênção maravilhosa do Senhor, eles foram mexendo nessa documentação, eles conseguiram arrumar tudo e não cobrou nada. Eu não paguei nada, tipo, a documentação saiu para mim de graça. Isso foi uma coisa impressionante.
E como eu falei também no vídeo do testemunho completo, sobre a chicotada, entre aspas, que o Senhor permitiu para eu aprender. E eu vou estar relatando sobre esse dia para vocês hoje. Eu apelidei como chicotada, por quê? Porque no dia da minha aflição, da minha angústia, quando eu estava muito revoltada, aí eu pensei assim, falei com Deus, para ele falar comigo. Eu achei que ele fosse passar a mão na minha cabeça. Calma, filha, tudo vai dar certo. Era isso que eu esperava tirar na palavra, né? Quando eu abrisse a palavra. E abrindo aspas aqui também, só para falar sobre a gente querer ouvir a voz de Deus e só abrir a palavra. Aí algumas pessoas não concordam porque falam assim que texto fora do contexto vira pretexto e que tem um contexto para tudo. Eu entendo, sabe? Mas Deus, ele é tão bom, ele é tão misericordioso que por falta de conhecimento da gente, Deus usa sim você abrir a palavra e ele falar ali com você. Porque Deus sabe até onde você conhece da palavra ou não. Que o certo é ler a Bíblia, né, o capítulo inteiro, ver a história ali por trás de tudo. Mas naquele momento eu não tinha esse conhecimento, então eu queria abrir a Bíblia e ouvir o que Deus tinha para falar comigo. E eu classifiquei como a chicotada mais bem dada. Era o que eu estava precisando no momento. Doeu, né, naquele momento, mas hoje eu entendo perfeitamente e não poderia ter sido de forma diferente, sabe? Era aquilo que eu precisava ouvir. Aí, no dia da minha angústia, quando eu tava desesperada, que falei pra Deus, Deus, pra viver desse jeito, eu prefiro morrer. O Senhor fala comigo, porque sinceramente eu não sei o que fazer mais não. Nesse dia, eu lembro que eu tava chorando, aí eu desci, cheguei em casa, dobrei meus joelhos e abri a palavra. E eu tirei bem em cima dessa palavra aqui, ó. 2 Reis 19, 28. Diz assim: por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol em teu nariz e o meu freio em teus lábios, e te farei voltar pelo caminho de onde viestes. Essa palavra me desfaleceu assim, nossa! Eu tava chorando desesperada, mas quando eu li isso, é como se uma venda fosse tirada dos meus olhos. Ali eu sentei, eu tava de joelhos, eu sentei, aí eu comecei a pensar, meu Deus, como eu pude ser esse ser humano que eu sou? Por quê? Eu lembro de quando eu tava desempregada e eu queria um certo emprego, eu comecei a orar a Deus, Deus, abre essa porta de emprego para mim, eu quero muito trabalhar nesse lugar e tudo. E Deus abriu as portas do emprego e eu entrei naquela empresa, certo? E também surgiu, eu não lembro o ano, 2000, sei lá, talvez 14, não lembro o ano não. Eu vi aqueles panfletos que na FAPAM tava dando as faculdades, né, licenciatura em português e matemática. Eu não tinha chance de cursar uma faculdade porque eu não tinha condições financeiras, mas ia dar bolsa de português ou de matemática, licenciatura, para quem fizesse a prova e passasse. Nossa, aquilo ali entrou no meu coração, eu falei, eu quero. Fiz a minha inscrição, né? E eu lembro que eu fiz a prova, comecei sempre pedindo a Deus que eu queria. E Deus me permitiu entrar dentro daquela faculdade, cursar licenciatura em matemática. Então, no dia que eu tava lá reclamando com Deus que eu não suportava mais aquela vida, era porque a correria da minha vida era muito grande, era exaustivo. Eu trabalhava, tinha casa para cuidar, ainda fazia faculdade à noite, e faculdade dá muito trabalho para fazer, sabe? Muita atividade que a gente tem que fazer em casa, e eu não tinha tempo, eu trabalhava durante o dia, já tinha casa para cuidar, que, né, dona de casa aí sabe que não é fácil, é muita coisa que a gente tem que fazer,
E faculdade à noite, aí tinha os trabalhos, eu não tinha tempo pra mim não. Então eu tava realmente desesperada, agoniada com a forma que a minha vida tava, né? Aí naquele momento, tipo, é como se uma venda saísse dos meus olhos e eu consegui perceber que tudo que eu tinha pedido a Deus, implorado a Deus, Deus tinha me dado. Aí agora eu tava reclamando de tudo da vida que eu não aguentava mais porque eu tinha pedido a Deus, Deus tinha me dado. Gente, e eu não reconhecia isso antes, não conseguia ver isso. Eu consegui ver nesse dia. Ficou muito claro pra mim assim as coisas. Aí eu comecei a pedir perdão a Deus. Oh, meu Deus, me perdoa, não vou mais reclamar. Sabe, comecei a implorar pra Ele. Não, Senhor, não faz eu voltar pro caminho de onde eu vim, não. Deixa eu perder o que eu já conquistei, não. E tal, e me arrepender, pedir perdão. Aí, nesse dia, eu costumo dizer que existe uma Delma antes dessa palavra e uma Delma depois, porque depois desse dia que eu reconheci isso, eu comecei a agradecer, eu comecei a ver as oportunidades, as coisas que Deus fazia pra mim. Aí eu parei de reclamar. Ô, irmãos, quero dizer uma coisa pra vocês. Deixa Deus lapidar vocês. Abre espaço pro Senhor falar. Ouve a voz de Deus. Abre espaço na sua vida para Deus falar com você, para Deus te lapidar. Outra coisa também sobre o vídeo do testemunho que eu queria corrigir, é porque lá no vídeo eu falei assim, ó, 2 anos depois do meu casamento, Deus começou a me abençoar. E não foi, eu não sei da onde que eu tirei os 2 anos lá não, viu? Porque na hora da gente tá fazendo o vídeo, né, às vezes eu confundi. Mas não foi 2 anos, porque eu casei em janeiro de 2023. No final de 2023, Deus já me fez promessa da casa própria. E no ano seguinte, em fevereiro, eu já tava assinando documentação, entendeu? Então, no mesmo ano ele já fez a promessa, no ano seguinte ele já começou a realizar muitas coisas. Eu tenho outras bênçãos que eu pretendo estar contando para os irmãos, como que Deus abençoou para a gente conquistar o nosso carro. Tenho testemunhos de cura interior. Pretendo estar gravando os vídeos aqui para edificação da fé dos irmãos. Para ficar por dentro do meu testemunho, se você se sentir à vontade, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aí quando eu postar, você vai ser notificado. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Obrigado por ter visto o meu testemunho até o final. Deus abençoe sua casa, sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Tchau!